Bom dia, Bota salve, a cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de Serra. Rolê de Serra. Bom dia, meus rolezeiros, minhas rolezeiras. Está começando mais um programa Rolê ICL na manhã desta terça-feira. Terça-feira, acertei o dia. Dia 14 de maio de 2024. Um programa especialíssimo nesta quarta-feira, onde nós vamos entrevistar ela mesma, a primeira-dama deste país, Janja Lula da Silva. Será a nossa entrevistada no programa de hoje. Falaremos sobre todos os assuntos que vocês estão aí no nosso chat comentando. Traremos toda a cobertura, obviamente, da tragédia no Rio Grande do Sul e outros temas malucos que permeiam nossa internet, o nosso país. No programa de hoje, programa mais que especial, mas ele está aqui comigo todos os dias, sempre mais que especial também, Guilherme Bessa. Bom dia, Gui Bessa. Veio vestido bonitinho hoje, tomou banho para o programa de hoje? Tomei, tirei a barba, né? Fiz todos os processos, skincare, ontem dormi de toquinha de cetim para esse dia de hoje, né? Os efeitos estão claros, dá para ver. Sim, muito obrigado, meu. Bom programa a todos e é isso. Não poderia deixar de trazer para fazer essa entrevista comigo ele, Guga Noblar. Bom dia, Guguinha, tudo bem? E aí, meu querido Deluca, meu Bessa, essa audiência maravilhosa, que moral hoje, hein? Estamos com a Janja aqui conosco. Será que a gente vai conseguir esclarecer a pergunta que não quer calar? Será que o Lula ronca muito? Não é essa a pergunta que não quer calar. Mas eu farei essa. Será que é? Será que vamos perguntar? Será que a gente já vai desistir do programa antes de começar? Vamos falar nossa vinheta do Papo de Rolê. Eu não achei a do Papo de Rolê. Não tem problema, é um dia nada especial hoje. Vamos trazer para conversar com a gente a primeira-dama, Janja Lula da Silva. Janja, um prazer receber você aqui no programa. Pra você ter uma ideia de quão especial é essa entrevista, o Guga tem 2 camisas para fazer esse programa todos os dias. Hoje ele comprou uma camisa só para entrevista com você, Janja. É verdade. É verdade, viu, Janja? É verdade. Bonito. Tentando. Bom dia, gente. Tô enganando. Bom dia, Guga. A gente está testando essa entrevista Tá tem bom 2 a horas. internet aí, gente? Também eu... A gente Deu uma está mini testando travada. essa entrevista tem 2 horas. Começou o programa da internet, deu uma cambadinha, mas vamos orar para que ela... Voltou. Para que ela volte ao normal agora, vamos torcer. Mas sim, Janja, é um prazer muito grande receber você aqui no programa. A gente está muito feliz de ter você aqui no ICL também e no programa que eu faço junto com o Guga aqui. A internet da Janja deu uma travadinha, eu acho. Deu uma travada? Por causa de você não Deu uma colocou. mini. Vamos pedir para a Janja reconectar, então? Estamos. Ô, Guilherme, vamos fazer assim, Thay, a Thay que tá aí com a Janja, vamos reconectar. Ela tá meio travadinha a internet. Acho que voltou agora. Voltou? Pode falar. Agora acho que voltou. Voltou? Agora voltou. Ai. Agora deu certo, aqui, agora deu certo. General, ele Deu sai certo. da internet, general. Vai ver, ele tá mexendo nos possível. cabos ali fora. Vai ali ver ele fora, vai ver que ele tá mexendo nos cabos. Janja, como eu estava dizendo, é um prazer receber você aqui no programa de hoje, apesar de ser um tema ruim, né? A gente tem que falar sobre essa tragédia no Rio Grande do Sul. A gente espera receber você mais vezes para falar sobre temas mais legais do que esse. Vamos atualizar os dados sobre essa tragédia no Rio Grande do Sul. 2 semanas de temporais, a gente completa hoje. O Guaíba atingiu 5,20 metros de altura na manhã desta terça-feira, mais um agravante, né? Os termômetros registraram 11 graus entre a madrugada e a manhã desta terça-feira. As preocupações valem para todo o estado, altas dos rios, desmoronamentos, tremores de terra em Caxias do Sul. O boletim das 9 horas da manhã da Defesa Civil confirma 147 pessoas mortas até agora, 125 desaparecidos, 809 feridos, milhares de desalojados, afetados diretamente por essa tragédia. Eu queria que você falasse um pouco, gente, sobre os esforços agora, acho que mais importante, né, de salvar as pessoas e dar um alento para as pessoas que perderam praticamente tudo nessa tragédia, o estado do Rio Grande do Sul inteiro afetado.
É verdade, De Luca, desde o dia 1º, dia 30, dia 1º, quando começou as chuvas em Porto Alegre, junto com o presidente Lula, tenho acompanhado todos os esforços que o governo federal tem feito aí para salvar. Eu queria dizer que esse é um momento difícil que a gente nunca viveu no Brasil. A gente nunca teve um evento climático dessa magnitude, né? Ontem, quando eu vi que terremotos em Caxias do Sul, eu falei, gente, o que está acontecendo? Né? Na semana passada eu fiz a abertura, meninos, de um evento sobre bioeconomia do G20, e eu falei que o pessoal fala que é um cenário de guerra, é um cenário de guerra que a gente está lutando contra alguém que sempre esteve do nosso lado, que é a natureza, né? Então a gente precisa em algum momento parar, nos reconectar com essa natureza, porque ela precisa, nós precisamos ser aliados dessa natureza. Então, e a gente não vai vencer essa guerra contra a natureza, né? A gente está vendo aí a força da água é muito difícil, então não tem o que segure a água. Então a gente, claro que em Porto Alegre tem a questão dos diques e das bombas que não funcionaram, mas a força da água é muito impressionante. Então eu acho que é uma guerra que a gente precisa parar de guerrear com a natureza e voltar a se reconectar com ela de uma forma mais consciente. A região de Porto Alegre toda ali, eu já tive 3 vezes lá. É uma tristeza sem fim que a gente vive, né? Tive em alguns abrigos. Eu já trabalhei em enchente em Curitiba, quando eu trabalhava no começo da minha vida, né? Que eu fui trabalhar na prefeitura de Curitiba. Alguns lugares em Curitiba alagavam e a gente trabalhava de madrugada ajudando a Defesa Civil. Mas hoje o que a gente vê naquela região do Rio Grande do Sul é realmente muito triste, De Luca. E vai demorar para a gente voltar a ter uma normalidade ali, né? As famílias voltarem para casa, vai demorar um pouco. Guga. Janja, você acha que essa tragédia ambiental, do tamanho que está sendo, ela vai de alguma maneira servir para mudar a mentalidade dos políticos do Brasil? Tem muitos que ainda duvidam até do aquecimento global. Será que a partir de agora vai ter uma mudança de mentalidade na política e eles vão priorizar de fato essa questão da mudança climática? Eu espero que sim, Guga, porque assim, a gente sempre fala de mudança climática, mas sempre dando exemplos de outros países, né? Esses tempos eu assisti um documentário sobre Bangladesh, conversei inclusive com a embaixadora do que está acontecendo lá, que Bangladesh tem perdido território por conta das mudanças climáticas, a população tem se movimentado dentro do território, as cidades têm ficado superpopulosas. Na África tem pessoas que estão hoje em abrigos, em campo de refugiados, porque a gente temos refugiados de mudanças climáticas na África, mas a gente nunca viveu no Brasil um evento climático que pudesse tocar, né, mentes e corações. Então, isso que aconteceu no Rio Grande do Sul talvez seja uma virada de chave que a gente precisava para que mentes e corações se transformem e olhem para isso de uma outra forma. A gente precisa de uma legislação com relação às mudanças climáticas mais forte, mais consistente, em que não tenha manobra, né? A gente viu que os estados eles têm um pouco de liberdade com questão às leis ambientais, aliás, bastante liberdade para mudança de lei ambiental, e a gente precisa de uma lei federal um pouco mais forte, e isso vai ter que partir por parte da classe política brasileira. O Guga perguntou sobre os políticos, Janja, mas eu quero ampliar a pergunta para as pessoas, né? Tem uma lenda urbana que as pessoas iam sair melhor da pandemia. Lembra quando a gente falava isso? Não, as pessoas vão sair melhores da pandemia de Covid-19. Não deu muito certo, as pessoas não saíram tão melhores assim. Agora a gente está vendo uma tragédia de proporções bíblicas, como disse o Demore para a gente aqui no ICL essa semana, né? Parece o apocalipse mesmo. A gente olha as imagens, o Rio Grande do Sul não consegue parar de ter água, porque a água continua subindo. A gente está aqui há 15 dias falando sobre esse assunto, a água no Rio Grande do Sul continua subindo em muitas cidades.
você acha que as pessoas vão sair melhores dessa situação? Porque a gente tem visto muita solidariedade, né? Muita gente ajudando, você mesmo tem feito muitos esforços de juntar os donativos, de levar os donativos para as pessoas que precisam, mas ao mesmo tempo tem muita gente que aproveita isso para disseminar fake news, para atacar os adversários políticos, para disseminar ódio. Será que as pessoas vão conseguir sair melhores dessa tragédia também, Janja? Luca, eu sempre falei, inclusive acho que na primeira entrevista que eu dei para o Fantástico, que eu achava que a chama da solidariedade estava apagadinha dentro da gente, que tinha sobrado, né, uma brasa ali que a gente precisava reacender. Eu acho que esse evento no Rio Grande do Sul foi esse sopro, né, para reacender essa chama. A gente vê o Brasil todo solidário com o Rio Grande do Sul. Por mais que a gente tenha um estado que a gente sabe que tem uma linha ideológica mais conservadora, ninguém está preocupado com isso. O Brasil inteiro, né? A gente vê o Nordeste se movimentando, o Nordeste que foi tão atacado por essa linha conservadora, sabe? Ninguém está pensando nisso nesse momento, está todo mundo se movimentando em prol das famílias do Rio Grande do Sul, em prol das mães do Rio Grande do Sul. Eu tive em abrigos e é muito, muito triste ver as mães com suas crianças naqueles abrigos vulneráveis, né? Depois eu até queria falar um pouquinho sobre isso, De Luca, sobre essa situação das mulheres nos abrigos. Então, eu acho que esse é o momento de também virar um pouco essa chave. Eu acho que o presidente Lula sempre fala, né? Eu vou falar que meu marido, nesse momento eu nunca sei se eu falo do presidente Lula, né, ele fala um pouco disso, né, que tem momentos que não importa se é de direita, de esquerda, conservador ou progressista, e esse é o momento que a gente precisa estar todo mundo unido para a gente conseguir sair, né, dessa catástrofe, né, e tentar devolver uma normalidade para as vidas das famílias. A gente sabe que tem muita família que a sua casa está totalmente perdida, tem cidades, né, que estão totalmente perdidas, a gente precisa rediscutir um pouco até a localização dessas cidades, se a gente não precisa movimentar, sabe, essas cidades para um lugar seguro, porque o fato é que isso não vai, esse agora é o novo normal, a ministra Marina fala disso. Isso que aconteceu no Rio Grande do Sul é o novo normal. O que vem para frente, a gente ainda não sabe, né? A gente está tratando como uma catástrofe, mas é o novo normal das mudanças climáticas e a gente precisa se preparar para isso. A gente talvez precise mudar, relocar muita gente da onde está para um lugar seguro, porque senão a gente vai ter uma recorrência. O Vale do Taquari que eu tive o ano passado, quando teve a primeira enchente, não deu 6 meses, 8 meses praticamente, e aconteceu tudo de novo. Então, a gente precisa olhar para frente e dizer, vamos tentar mudar um pouco de como a gente vê, como as cidades estão localizadas, né? Eu falo assim, a gente relocou, teve barragens lá no Nordeste que relocaram cidades por conta da barragem. A gente pode fazer isso muito agora por conta das vidas, né? Deixa eu aproveitar, gente, para agradecer aqui o nosso público, Guga, e só fazer mais uma pergunta para a primeira-dama. Michele Luiz, Lucas Santos, Roberto Abraão, o Pablo Moreira, o Alessandro Lucena, Laura Nogueira. Laura Nogueira falando, a internet do Palácio está travando. Se a internet do Palácio trava, imagine a nossa, Laura. A Marina Conde, privatiza que melhora, né? Emerson Obara... E todo mundo aqui mandando beijo para a primeira-dama também, falando sobre essa entrevista importante aqui do nosso programa. Eu queria só, antes do Guga fazer uma pergunta, só aproveitar esse gancho que você trouxe para a gente, Janja, sobre a violência contra as mulheres. A gente fala sobre mulheres, LGBTs, pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência. Foram as pessoas que subiram com o presidente Lula na rampa, inclusive, no dia 1º de janeiro, porque essas pessoas são mais vulneráveis, em especial em ocasiões como essa, né? A gente está vendo que está todo mundo vulnerável, né? As pessoas todas, homens, mulheres, independente de orientação sexual, gênero, etc., afetados pela tragédia climática, mas aí você tem a situação dos abrigos, onde as mulheres e as crianças também são mais vulneráveis à violência. A gente tem um registro de várias pessoas presas no Rio Grande do Sul, inclusive, por tentativa de estupro, por abuso sexual, durante essa fase de abrigamento, as pessoas estão mais vulneráveis e as mulheres mais ainda, né, Janja? Olha, meninos, eu fico pensando como que pode, num momento desse, ter uma criatura
que vá num abrigo abusar de criança. Isso, olha, você falou, né, que as pessoas saíram melhor da pandemia, mas, bom, enfim. A gente, no final de semana, inclusive, pedi ao meu marido que conversasse com o governador para que nos abrigos a gente tivesse policiais femininas da brigada cuidando dos abrigos, sabe? Porque às vezes a presença de um policial masculino é mais ofensivo do que colaborativo. Então era importante que a gente colocasse mulheres da brigada no Rio Grande do Sul cuidando dos abrigos. E talvez seja o momento da gente pensar como as pessoas ainda vão ficar, as famílias vão ficar muito tempo nos abrigos. Eu estava conversando com a ministra Cida ontem, se é o caso da gente pensar talvez em abrigos separados para as famílias, para as mães, para as crianças. Já tem alguns abrigos só para mulheres e os filhos, principalmente daquelas mães que são mães solo, né, no Rio Grande do Sul, mas também tem aquelas mulheres que estão com seus maridos ali, que estão com as crianças, mas que não se sentem protegidas. Você imagine uma mulher às 3 horas da manhã que precisa ir ao banheiro, um banheiro coletivo, o abrigo está todo escuro. Que segurança que ela tem, gente? Sabe? Infelizmente, a gente precisa sempre pensar isso. Ou fazer um abrigo só para os homens que estão sozinhos. Tem muitos homens que não têm família, que estão nos abrigos todos misturados. A gente precisa falar sobre isso. O presidente Lula, hoje, acho que ele vai indicar um coordenador do governo federal para ficar no Rio Grande do Sul direto, e talvez essa seja uma das orientações que a gente possa conversar com as prefeituras, diretamente com as prefeituras que estão organizando e recebendo as pessoas nesses abrigos. A perspectiva é que elas fiquem durante alguns meses nesses abrigos. A gente vai ter que construir pequenas cidades para as pessoas. A gente tem 80 mil pessoas em abrigos, tem muitas famílias que não estão em abrigos, mas estão em casa de parente, mas que também não vão conseguir ficar tanto tempo na casa desses parentes. A gente vai ter que pensar muito bem nessa estrutura, nesse planejamento. É isso. Janja, dá tempo de fazer mais uma? Dá tempo de fazer muito. A gente vai ficar aqui até as 3 da tarde. Tá tranquilo. Eu liberar a Janja para hoje aqui. Ainda, gente. Tem muita coisa para falar. Tem tempo, Janja, Guga, vai tranquilo. A pergunta que não quer calar. Você é vista como uma primeira-dama muito ativa politicamente, faz a diferença, tá lá no Rio Grande do Sul atuando, e aí fica na cabeça de muita gente. Janja será candidata numa próxima eleição? A pergunta que não quer calar é essa, Janja. Você entrará na política algum dia como candidata? A resposta que não quer calar, não. Não? Não. Eu sempre fui uma profissional, sempre fui uma pessoa ativa na política, mas eu sempre fui muito de bastidor, Guga. Mesmo eu sou militante do PT há muito tempo, mas eu sempre fui uma pessoa mais de bastidor, né? Sempre fui da assessoria. No meu trabalho na Itaipu Binacional, na Eletrobras, antes mesmo desses trabalhos que eu fiz, eu comecei minha carreira na Prefeitura Municipal de Curitiba. Ainda quando eu fazia faculdade de Sociologia, eu sempre fui uma pessoa muito de bastidor, né? De estar ali muito no trabalho com as comunidades. Então, a política nunca me atrai. Ainda é muito difícil para mim fazer o que eu estou fazendo aqui, gente, dar entrevista, sabe? Esse é um mundo que nunca passou na minha cabeça de estar fazendo isso. Eu me sinto... Aqui eu estou me sentindo muito confortável, porque o De Luca já é meu amigo há muito tempo, né? Acho que a gente se conheceu, a gente falou um pouquinho antes, né? A gente se conheceu no show da Maria Rita, que está nos assistindo, eu espero. Beijo para a Maria, inclusive. Tomara. Beijo. E o Guga parece que também já é meu amigo, porque eu sigo ele lá no Twitter e eu, né? Estou sempre ele lendo, não conheço ele pessoalmente ainda, mas, enfim, isso para mim eu estou mais confortável aqui até por causa disso. Mas vocês não têm noção que, por exemplo, aquela entrevista do Fantástico, como foi difícil para mim, porque eu uso uma linguagem um pouco mais simples, porque o meu trabalho sempre foi esse, de trabalhar com comunidades, né, com comunidades indígenas. Então é muito difícil para mim ter uma linguagem um pouco mais rebuscada, e é isso que as pessoas esperam às vezes de mim. Ela é socióloga, ela tem que, né, falar um pouco mais de forma acadêmica. Não, eu não sou uma socióloga da academia, eu sou uma socióloga, sabe, lá do chão, de pisar na lama, da vida. Já carreguei muita cesta básica nas costas, mas é isso, eu sou
essa profissional. Então, a política não é uma coisa que me atrai muito. Talvez eu não tenha também muita paciência, mas Vamos são coisas que a gente aprende, né? Vamos voltar ao Rio Grande do Sul. Gente. Vamos voltar para o Rio Grande do Sul. Então a gente não vai ser candidata, viu, gente? Não adianta tentar votar nela que não vai dar. Nem adianta perguntar, pedir. Nem adianta perguntar. Mas eu queria falar também sobre os animais. É um outro tema polêmico, né, nos últimos dias. Chamou? O resgate dos animais. Não, Guilherme, são outros tipos de animais. Os animais também foram vítimas, né, desse desastre no Rio Grande do Sul. Muitos animais mortos pelas ruas do Rio Grande do Sul, ainda nas áreas alagadas, em todas as cidades, e também o resgate dos animais acabou chamando muita atenção. Cachorros, gatos, vídeos circulam nas redes sociais. Em especial, um deles chamou mais atenção do que quase todos os outros, foi o resgate do cavalo Caramelo, que virou égua, depois virou cavalo de novo. Aí a gente está vendo aí, mas é cavalo mesmo, viu, gente? O cavalo Caramelo foi resgatado e você acabou também postando sobre esse caso do cavalo, você, o Felipe Neto, outros influenciadores também falaram sobre a situação desse cavalo, que realmente chamou muita atenção das pessoas. O cavalo passou dias em pé em cima de uma casa e ele tem sido usado como símbolo de resistência nessa tragédia, né? As pessoas resistindo, se ajudando, colaborando umas com as outras, mas também a situação dos animais nessa tragédia. E você, especificamente, Janja, vocês já levaram uma cachorrinha para subir a rampa com vocês, né? A resistência, e agora tem mais uma cachorrinha, tá? É com você? Já mostra lá pra gente. Tá. E agora vocês têm mais uma cachorrinha, a Esperança, que também veio do Rio Grande do Sul. Queria que você falasse sobre esses resgates de animais também, como é importante, né, também nesse momento de tragédia. Desde na primeira quinta-feira que a gente foi, o pessoal começou a falar um pouco disso, da dificuldade, porque o resgate das pessoas está sendo conduzido e muito bem pelas Forças Armadas, por todas as forças de segurança, pela Polícia Federal, pelos bombeiros, principalmente, pela Brigada do Rio Grande do Sul. Outros estados mandaram pessoas, né, que são especialistas nesse tipo de resgate, porque no início não foi fácil, a maioria dos resgates foi feito de helicóptero, né? E, obviamente, a prioridade era desses socorristas, do pessoal de resgate salvar as vidas humanas. E o resgate dos animais está sendo muito feito pelos voluntários, né? Principalmente no início foi feito pelos voluntários, pelos cuidadores, pelo pessoal que já resgata, que já trabalha com os animais. Então, eles estão fazendo um trabalho heróico lá no Rio Grande do Sul pela vida dos animais. E aí a gente tem resgate de todo tipo. Tem resgate dos cachorros que estão ali no telhado, resgate de alguns animais de grande porte. Eu já vi abrigo com cabra, com cavalo, com vaca, enfim. O que o pessoal está conseguindo resgatar está indo para os abrigos. No domingo eu acionei, entrei em contato com o dono do Pets, que é o Sérgio, que é um amigo nosso também, já de algum tempo, que eu tenho falado, a gente ajudou a cuidar do Coragem lá no Rio de Janeiro, e ele já mandou e disponibilizou 1 tonelada de alimentos, que era o que estava faltando naquele momento. No domingo mesmo a gente já foi lá na Secretaria de Canoas. Como chama a Secretaria, Nilde? De proteção, não é proteção, acolhimento, bem-estar animal. A gente conversou com as meninas lá, a Fabiane, da Secretaria, já entregamos donativos, e ali acho que talvez no impulso eu também, a Esperança grudou em mim, e como vai ser o nome, Esperança foi o primeiro nome que me veio na cabeça, e eu acho que também foi, eu acredito muito na mão de Deus também, das forças boas, porque ela estava com fraturas graves e ela não ia resistir no abrigo, porque naquele momento não tinha como fazer a cirurgia que ela necessitava. E na segunda-feira, no final do dia, a gente descobriu que a Esperança estava com essas fraturas, depois dela passar pelo médico, pelo veterinário, e já na terça de manhã ela fez a cirurgia e, graças a Deus, está se recuperando, né? Mas ela é uma cachorrinha pequena, ela tem 3, 4 meses no máximo, possivelmente uma cachorra que estava na rua e foi atropelada, e aí no meio da enchente ela foi resgatada. E Meu Deus.
A gente tem conversado com o pessoal dos abrigos, dos protetores. Importante falar, De Luca, também que esses cachorros que estão sendo resgatados, a maioria tem tutor, tem dono, né? E eles também estão procurando. Vocês já devem ter visto alguns vídeos. Eu vi um vídeo do menininho que me deixou muito emocionada, abraçando, encontrando o seu cachorro num abrigo e pedindo desculpa para ele. Sabe, isso foi assim, eu não posso nem falar, todo mundo fala que eu faço vídeo fake chorando, mas eu choro mesmo, gente. Eu choro com comercial de margarina, eu sou muito, muito emotiva. Isso é uma A coisa esperança importante. tá aí, Janja? A Esperança não está aqui em casa porque ela não estava vacinada, né? Ela está na casa do Misael, que trabalha aqui com a gente, que é na equipe de segurança do presidente, que trabalha com o presidente há 20 anos, que é, assim, ele que me ajuda aqui com as meninas também. Está na casa dele, está lá se recuperando da cirurgia, e assim que ela puder ser vacinada, né, e tá o veterinário liberar, ela vem para cá. Mas será que a Correr Resistência aqui. vai ter Vamos ciúme da Esperança? Essa é a pergunta. Vai, a Resistência é ciumenta, gente. Ela vai ter muito ciúme. Gente, vocês não têm noção que a Paris tá deitada aqui. Ó, me dá aqui que o Claudinho tirou uma foto. Olha isso aqui, a Paris deitada aqui do meu lado, gente. Cadê? Tem que colocar, tem que colocar um pouquinho mais pra lá. Cadê? Conseguiram ver? Aqui, ó. Aí, não, dá pra ver. Isso é bom, Jorge, inclusive, pra gente retomar esse debate da humanidade das pessoas, né? A gente passou por tempos muito difíceis no Brasil, e esse relacionamento com os animais é algo que denota ainda mais a humanidade das pessoas, né? De ter uma relação afetiva com os animais. O caramelo tocou todo mundo. À noite, o pessoal começou a me marcar nas postagens lá Eu passei o dia inteiro, De Luca, aquela quarta-feira, no Rio Grande do Sul. A gente fez a campanha dos purificadores de água, que você sabe que hoje eles estão distribuídos por vários municípios ali da região que foi atingida, principalmente hospitais e abrigos. Eles estão lá, e as pessoas estão podendo tomar uma água pura, sem estar contaminada, porque esse também é o risco nesses momentos de inundação. Eu passei o dia inteiro. À noite, quando eu cheguei em casa, eu comecei a ver o Twitter, as pessoas me marcando na questão do caramelo para ajudar a salvar. O pessoal levantou a hashtag salve o cavalo do telhado, salve o cavalo do telhado. Já era tarde, a gente não conseguia fazer mais nada, nem falar com ninguém. Falei com as equipes de resgate de animal lá, principalmente o Cris, ele é vereador em Canoas, e é um ponto focal nosso lá, que está nos dando as informações. E à noite não conseguia fazer mais nada, ele está trabalhando nos resgates, quase sempre que eu tento falar com ele está dentro da água resgatando. E de manhã cedo, e o pessoal e eu conversando ali, o pessoal falando que só dava para resgatar com um helicóptero, e o único helicóptero que poderia suportar o cavalo seria um helicóptero das Forças Armadas, do Exército, enfim, que estava lá trabalhando. E eu logo cedo, né, era 6 horas da manhã, eu já estava ligando, pedindo para o general Hertz, que é o comandante da operação lá, se ele conseguia disponibilizar um helicóptero, e veterinários do Exército, que eu sei, que a gente sabe que eles têm, porque lá é uma brigada cavalaria, lá onde a força, o centro de comando está, é uma cavalaria. Eu sabia que eles iam ter veterinários, e ele falou que ele já tinha visto à noite, e de manhã ele já estava se mobilizando. Obviamente, muitas outras equipes se mobilizaram. A equipe do Cris, lá de Canoas, os bombeiros, todo mundo se mobilizou. Então, obviamente, que o cavalo foi salvo por muitas pessoas que estavam torcendo. Quando eu falo no vídeo conseguimos, é porque não era só eu, todo mundo que estava ali no Twitter ansioso, né, para que aquele cavalo fosse salvo, porque ele realmente significou tudo isso que o De Luca falou. Quando eu falo conseguimos, não é conseguimos eu, é conseguimos todo mundo que estava torcendo pelo cavalo, sabe, que estava torcendo para que esse resgate desse certo. Agradeço muito aos voluntários que estiveram lá, que participaram desse resgate. Agradeço muito ao Corpo de Bombeiros de São Paulo, que ativamente fez o resgate, né, e colocou o caramelo no bote e salvou a vida dele. Hoje ele está numa universidade lá, mas enfim, tomara que ele tenha um bom. A gente tinha até feito um contato com Aras, de um amigo nosso que é perto,
para ele também se recuperar, mas ele está numa universidade, está bem. Vamos ver o que vai acontecer com ele e com outros cavalos que estão ali, né? Guga, É eu vou ler isso. alguns comentários aqui, eu já deixo eu Claro. perguntar. A Maria Helena falando que alegria de não morrermos de vergonha vindo da primeira-dama, como já foi em alguns momentos. A Memória e Poesia está aqui. O Emilson César dizendo que quem conhece o Rio Grande do Sul sabe a importância simbólica do cavalo para o gaúcho. Edilane Bertelli, Resgatar Vidas. Ruth Miranda, o melhor programa com a primeira-dama que mais representa as mulheres progressistas do país. A Rosana Boca, a Diluz Novelli. E também mandar um beijo para a Laura Couto, nossa diretora aqui, produtora, redatora que está acompanhando. Pediu para mandar um beijo para a Janja. Beijo de todo o nosso chat para a Janja e também da nossa Laura Couto. A de Luz Novelli, Guga, diz aqui, ó. Janja tem que processar essa gente que dissemina fake news. Falando, e tem muita gente falando aqui, Guga, sobre as fake news. Nessa Pois é. tragédia. Quando a gente achava que não podia piorar, né, Guga? Tem gente Os inventando caras fake vêm pra news cima. na tragédia. Guga, pode Pois perguntar. é, Janja, essa é a questão. Você falou agora do purificador, que foi até, se eu não me engano, em uma parceria com o Felipe Neto. Se eu estiver errado, me corrija. E aí muita gente atacou com fake news. Até essa questão dos purificadores que foram levados para o Rio Grande do Sul. É muita fake news rolando. Qual que é a melhor maneira de rebater essas fake news? É ignorando, é levando para a justiça? O que tem que ser feito? Eu, particularmente, tenho encaminhado todas as fake news referente ao Rio Grande do Sul para a Polícia Federal, para a AGU, né, quando envolve diretamente o governo, para as pessoas que estão ali, né? Teve diversas fake news, a gente tem rebatido, o que me deixa um pouco irritada, e talvez esse seja o tema, é a gente despender energia que a gente podia estar despendendo, né, lá com as equipes do Rio Grande do Sul, com tudo que a gente tem que fazer no Rio Grande do Sul, despender energia para ficar desmentindo fake news, né? A gente vê, vocês assistem o noticiário, o pessoal tendo que, né, os jornalistas tendo que desmentir fake news. Eu espero que eles estejam, né? Eu tenho, pelo menos os que eu vejo estão desmentindo, né, as fake news. Isso sabe, volta à frase do De Luca, saímos melhor da pandemia, onde foi permeada, né, a fake news, ela conviveu com a gente durante a pandemia e era para a gente ter aprendido, né? Eu vi uma pesquisa que saiu, acho que a gente estava assistindo o Fantástico, domingo, não sei. Saiu uma pesquisa, a pergunta era: você recebeu fake news sobre as enchentes no Rio Grande do Sul? Aí, assim, 68% não recebeu. Óbvio, gente, se ela acredita em fake news, ela Não vai é dizer fake que não news, recebeu. né? Ela acha que aquilo é uma notícia verdadeira, entendeu? Então a pergunta da pesquisa foi totalmente equivocada, sabe? Então, sim, as fake news estão rolando muito e é um absurdo. Eu acho que tanto a AGU quanto a Polícia Federal têm feito esse rastreamento e estão fazendo o trabalho que tem que fazer para combater isso. Os ministros, né, a todo dia desmentindo, o que me deixa... Eu falei, inclusive, com o general Hertz novamente sobre isso, que as fake news que tanto, né, foram usadas contra, né, um governo progressista, usando inclusive, pedindo golpe militar, que as Forças Armadas dessem golpe militar. Hoje, essas mesmas Forças Armadas estão sendo vítimas dessa fake news, né? Eu fiz questão, inclusive, de fazer um vídeo com o comandante da base de Canoas, que eles estão fazendo um trabalho, né, diuturnamente, né, recebendo os donativos, fazendo a separação, encaminhando para os municípios. Então, é um absurdo que, nesse momento, né, as pessoas que estão ali na linha de frente sejam atingidas por essas fake news. E é todo dia. A cada uma que a gente desmente, eles inventam outra. Cada uma que desmente, inventa outra. Janja, quero E aproveitar... essa questão do purificador, só para esclarecer, viu, gente, eu acho importante, né? O Felipe Neto, no domingo, ele começou uma campanha para mandar água para o Rio Grande do Sul, caminhões de água e tal, de água potável, e eu tinha o conhecimento dos purificadores, e já na segunda-feira eu já estava tentando ver se a gente tinha estoque na ABC, na Agência Brasileira de Cooperação, ligado ao Ministério de Relações Exteriores, porque eu, pessoalmente, levei 60 purificadores para um campo de refugiados da Etiópia. Esse é o papel da Agência Brasileira de Cooperação, né? Fazer essa ajuda humanitária que o Brasil
contribuindo com melhores condições para esses refugiados, que eu já disse aqui no começo, ou em situações de catástrofe, como foi no Haiti, por exemplo, enfim. Aí eu levei para o Haiti 60 purificadores, e eu sabia disso, sabia da importância de talvez de como ele pudesse ser importante nos abrigos. Eu, pessoalmente, não posso fazer pedido de doação de dinheiro, não cabe a mim pelo lugar que eu estou. Pedi ao Felipe Neto que se ele pudesse fazer, e também ao prefeito de Araraquara, prefeito Edinho, que é um parceiraço desde a enchente do ano passado, ele tem sido um parceiro enorme. E eles arrecadaram o valor do purificador, a gente tem as notas fiscais, tem tudo isso para demonstrar. Então não tem fake news que seja inventada contra isso, gente. Eles estão lá salvando vidas. Depois eu posso até compartilhar com vocês uns vídeos desses purificadores nos diferentes lugares, tá? De Lucas, se vocês quiserem até divulgar, vai ser importante. Inclusive, Fechado. O presidente Lula ficou... ele não conhecia o purificador funcionando, e ele ficou impressionado também, todo mundo. Eu dei pessoalmente, né, um copo para a jornalista da Band que estava lá tomar água para ver como realmente é uma água que sai totalmente boa para o consumo humano. É isso. Janja, quero te agradecer. Aqui no chat as pessoas comentando que não é... Você não dá muitas entrevistas, então a gente se considera privilegiado aqui no Rolê CL por ter recebido você nessa terça-feira. Também agradecer a assessoria, a Tainara, a Neude, amiga querida, que ajudaram essa entrevista a acontecer. E agora, já às 3 da tarde... Posso fazer uma pergunta? Oi? Posso fazer uma pergunta? Claro, aqui você é a primeira dama, se você quiser, quer perguntar, quer apresentar o programa, aqui é tudo seu. Não, deixa eu perguntar uma coisa, De Luca. Seu programa chama Rolê. Por causa de quê você não usa a música dos Novos Baianos? É a cara. Enquanto eles se batem, dê um rolê. Pois é. É uma das referências, a gente não pode usar música aqui, porque senão a gente toma direito autoral e não tem como passar o programa. Mas é uma das referências que levou a este programa. Quero te agradecer, Janja, mandar um beijo pra você. Fala, desculpa. Não, eu tinha certeza disso. Por conhecer você, eu tinha certeza que era uma referência. Mandar um beijo para você, para toda a assessoria, para todo mundo que ajudou e também pergunta final. Agora às 15 horas o presidente Lula vai fazer uma série de anúncios. Tem algum spoiler para a gente? E também deixar espaço para você deixar suas considerações finais aqui no ICL Notícias e no Rolê ICL, Janja. Olha, o spoiler acho que até já foi dado ontem, talvez ele vá anunciar a questão da ajuda para cada família e também a presença mais forte, né, não eventual, mas uma presença mais forte do governo federal no Rio Grande do Sul através de uma representação. Acho que é isso que ele talvez vá anunciar hoje, né, o pessoal está construindo isso. O pessoal tem pedido, De Luca, que o governo federal transfira o gabinete da presidência para o Rio Grande do Sul. Eu acho que talvez isso fosse criar um pouco de transtorno, porque muitos hotéis, o lugar que poderia ser era Porto Alegre, mas os hotéis em Porto Alegre, a Neude até me falou isso para mim hoje, eles estão lotados, porque as pessoas, né, que têm recurso financeiro, acabaram indo para os hotéis, enfim. Então, a gente talvez fosse criar mais um transtorno para a vida do Rio Grande do Sul. Acho que a gente ajuda, né, o governo federal tem feito todas as ações possíveis, né, e o presidente tem estado presente no Rio Grande do Sul, né, a gente já foi 3 vezes para lá, amanhã deveremos ir a 4ª vez. Ele está muito assim, ansioso, porque ele realmente quer ir e abraçar as pessoas, porque vocês sabem a característica do presidente Lula, né, do meu marido, de estar ali perto, abraçando, beijando as pessoas, dando aquele carinho afetuoso que só ele consegue fazer mesmo, ele tem isso nele, e acho que amanhã ele vai conseguir fazer isso. As primeiras reuniões no Rio Grande do Sul foram muitas reuniões de trabalho, né, que ocuparam o tempo para alinhar tudo, acertar tudo, mas amanhã acho que talvez ele consiga fazer isso. E eu vou estar lá amanhã do lado dele, como sempre. Gostem ou não. Obrigado, Janja. Volte Obrigado, sempre, a casa é Janja. sua. Querendo voltar, é só voltar. A gente espera receber você aqui de novo em momentos menos dramáticos na história do país, para a gente poder conversar. Sim. Tinha pergunta aqui se o Lula ronca, se o presidente vai acordar de madrugada para tomar água, mas a gente não deu clima para fazer essas perguntas. Na próxima você responde todas elas. Na próxima a gente faz umas perguntas mais
de cunho mais De curiosidades, né? De curiosidades. Isso, me faltou a pergunta. Gente, eu quero deixar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aí. Claro, obviamente, deixar meu abraço mais do que afetuoso para as famílias que estão no Rio Grande do Sul. Por mais que a gente fale, Deluca, vai dar tudo certo, mas a gente sabe o quanto é difícil para essas famílias, né? Mas talvez não tenha outra palavra a não ser esperança. Esperança de que a vida vai voltar à normalidade, de que a vida no Rio Grande do Sul vai se restabelecer, né? Vai demorar um tempo, a gente sabe disso, mas que a vida vai se restabelecer e voltar a uma normalidade para todas as famílias que foram duramente atingidas por essas enchentes no Rio Grande do Sul. Deixo aqui meu abraço para vocês, gente, bom trabalho. Eu sei que vocês estão aí sempre na linha de frente, levando a melhor informação possível para todo mundo. Parabéns. Obrigada, Janja. Beijo, Obrigado, volte Janja. sempre. Boa viagem lá para o Rio Grande do Sul e bom trabalho aí para você, para o presidente e para o governo federal. Beijo, até mais, valeu. Beijo, Janja. Beijo. Programinha histórico, né, Guga? Recebemos aqui a primeira-dama para falar sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul. E vamos continuar falando sobre esse tema hoje. Não tem como falar. O Guilherme começou, ele está gastando os áudios que não gastou durante a entrevista com a primeira-dama agora. O Guilherme estava com vergonha de fazer perguntas, você acredita, Guga? Mas agora Ele ficou tímido. Agora perdeu a vergonha. Vamos para o nosso Pegando Fogo, roda a vinheta. Vamos aproveitar este resto de tempo de programa que temos agora, Guga, para falar sobre o mesmo tema que a gente estava conversando, né? Sobre o Rio Grande do Sul. Não tem outro tema no país nestes dias. Rio Grande do Sul e fake news sobre o Rio Grande do Sul, Guga. É o que a gente tem conversado ultimamente, não tem outro jeito. O presidente anunciou a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos, né? Juros zerados. A medida pode poupar 11 bilhões dos cofres gaúchos, mais 12 bilhões dos juros. Então pode liberar aí 23 bilhões para o Rio Grande do Sul. Anúncio foi feito com a equipe do Eduardo Leite, o Haddad, parte da equipe ministerial. O presidente vai voltar, como a Ju já adiantou para a gente, aí na quarta-feira para o Rio Grande do Sul. Amanhã o presidente junto com a primeira-dama e mais um voucher de R$5.000 por família, sem restrições. Está aí o registro do que a gente terá de anúncio, provavelmente, mais alguns anúncios, a Janja adiantou para a gente aí, que não devem transferir a sede do governo do Rio Grande do Sul, a sede do governo federal para o Rio Grande do Sul, e que também deve ser anunciado aí não um interventor, né, mas um representante do governo federal para poder tratar sobre estas questões. Guga, difícil, a gente falava hoje cedo que vai precisar de esforço de guerra para reconstruir o Estado, né? O Estado está devastado, não é uma chuva qualquer, uma catástrofe qualquer, o governo vai anunciando medida aí, mas vai ter que anunciar muito mais coisa, né? Porque a situação lá é dramática. É dramática, mas o governo de fato está com uma série de ações que vão garantir um bom caixa para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Por hora, só para reconstruir, sem contar o que vai ser usado, como você falou, para ajudar as famílias mais carentes, ou que vai ser perdoado de dívida que vai ficar a pagar mais adiante, ou que será perdoada para que as empresas possam também, enfim, se reconstruir. Fora isso, só em dinheiro para, de fato, reconstruir o Rio Grande do Sul já tem somados aí mais de 20 bilhões. Então, tem grana. Tem grana, tem que ter esse dinheiro, é necessário, de fato, essa ajuda, esse empenho do governo federal. O Brasil precisa, e está fazendo isso, se unir em torno do Rio Grande do Sul, como está acontecendo. E ainda bem que está acontecendo. Ainda bem que a gente tem um governo federal que está trabalhando de fato unido aos interesses do Rio Grande do Sul e não usando isso como um palanque político ou ignorando, né, ou que seria até pior, ignorando a tragédia como a gente já teve com um presidente que não conseguiu se reeleger. Vamos aproveitar, Guga, para falar sobre as fake news. Oi, posso soltar o Vitinho aqui?
Pode soltar, ele tava preso no banheiro, né? Agora pode soltar o Vitinho. Como vocês notaram, a gente não falou no Vitinho, pessoal, o Vitinho não estava participando do programa, porque a gente tinha medo que ele fizesse qualquer bobagem com a primeira-dama, né? Então a gente trancou ele no banheiro, mas ele já tá solto agora, vai poder voltar a fazer o programa. Vocês viram que não tinha áudio, não tinha vídeo, nada, porque o Vitinho estava preso, por isso que não tinha. Vamos desmentir agora, Guga. Mais fake news, não para! Ontem, o DEMAI, que é o Departamento de Água e Esgoto lá de Porto Alegre, cuida do abastecimento de água, teve que desmentir. Tinha uma fake news rolando, Guga. A gente tem a imagem aí esse carro aí, ó, é um carro do DEMAI. E ele tá lá em Porto Alegre, nas regiões da cidade, tentando, né, tipo, arrumar a distribuição de água na cidade. Rolou uma fake news, Guga, nos grupos de WhatsApp, de que tinha um carro branco circulando com essa placa desse carro aí, circulando pelos bairros do Rio Grande, lá de Porto Alegre, cometendo assaltos, que era um carro fingindo que era o carro do DEMAI. Aí o que aconteceu, Guga? As pessoas começaram a criticar, a atacar, a ofender, a intimidar os funcionários do Departamento de Águas. O Guga caiu, tá? Lá de Porto Alegre, ele caiu, ele deu uma travadinha, ele tá aí. Ou ele tá muito sério ou ele caiu. Se você tá sério ou você morreu, Guga? Ih, vai, tio Paulo, acorda. Ih, morreu. Vamos deixar ele aí. Vamos deixar ele aí. Deixa que ele entra de novo. Derruba o Guga aí, ele entra de novo, fico eu aí. Aí, ó, muito bem. Parece que continua aí. Mas então você que está assistindo e o Guga, que daqui a pouco volta pra gente, só que aí, obviamente, foi desmentido, né? Mais uma fake news desmentida aí, promovida para, sabe-se Deus para quê? Para prejudicar o trabalho das autoridades. E aí essa galera critica o Estado, né? Critica o governo, mas aí quando o governo está lá atuando, quando o Estado está atuando para resolver os problemas, o Estado acaba sendo atacado por essas pessoas. Outra fake news. O Guga morreu mesmo? Vocês mandaram mensagem pra ele? Outra fake news, tinha dos bombeiros. Porque vocês mandaram mensagem pra ele aí? Não sei. Vocês ficar Vou ver conversando aqui. no ar, beleza. Mais uma fake news. Essa aí foi a outra que a gente acabou de desmentir. É dos jet skis dos bombeiros. A agência Lupa desmentiu a fake news de que o Corpo de Bombeiros não estava usando jet skis da corporação para evitar danos aos equipamentos. Gugas ressuscitou. Gugas. Voltou, Gugas! O que aconteceu, Guga? Travou, né? Deixa eu tirar o áudio aqui, peraí, que eu tô atrapalhando você, provavelmente. Cara, travou de um jeito muito louco, né? Não tem problema, a gente tava colocando você travado e sua risada. Roda a risada aí. Aí ela coisa aí. Quase a gente não sentiu diferença. Não mudou nada. Mesma coisa. Mais uma fake news, Guga, essa aí que a gente está desmentindo, a agência Lupa desmentindo que os bombeiros, tinha gente espalhando que os bombeiros não estavam usando jet skis para evitar danos no equipamento, que os motivos seriam entulhos na água. O homem no vídeo não fala o nome da corporação, mas os bombeiros do Rio Grande do Sul mandaram uma nota à Lupa dizendo que ele é militar da reserva, o homem que aparece nas imagens. O Corpo de Bombeiros de Tramandaí compartilhou o vídeo de uma operação de resgate atingida pelas cheias na Lagoa dos Patos. Vamos ver o vídeo aí, ó. É o mesmo jet ski que estão dizendo que não é usado, Guga. É esse aí, ó. Quebrou aí dentro? Aí, ó, melhor equipe de todas aí, ó. Todo mundo à disposição aqui, uma hora dessa, ajudando a gente aí, ó. Mas esse aí não é o jet ski dos bombeiros, esse aí é o jet ski, né, gente? Era outro vídeo que tava mostrando. Pra caralho. O jet ski que é vermelhinho lá que tava mostrando antes. Não é esse aí, não. Mas tá todo esse aí, mundo ó. de jet ski lá. Esse aí, ó, mas tá aí, ó. O bombeiro não estaria. Tá todo mas mundo tá aí, de ó. jet ski. Tá a imagem aí do jet ski. E aí a galera vai dizer, não, mas os bombeiros não estão usando. Até lembra o número, 47 jet skis novos que não estão usando. Tá aí o jet ski na água sendo usado, Guga. Esse pessoal fala, eu só acredito vendo, e quando vê, fala, não acredito. Cara, esse pessoal tá louco pra criar uma tragédia da magnitude de mortes da pandemia mesmo, né? Por isso que tá essa cascata, morreram 200 mil. A gente sabe que morreu muita gente, que é uma tragédia horrorosa, mas ainda bem que não é um número gigantesco como 200 mil. Mas até esse tipo de fake news tá tendo, ó, inflando o número. Porque o que parece, de fato, é que a intenção dessa galera é tentar colocar o Lula na mesma balança do Bolsonaro. Então, como o Bolsonaro foi um incompetente na pandemia, ajudou a espalhar a doença, foi anti-ciência, ajudou a matar 700 mil, eles querem agora colocar na conta do Lula uma tragédia também, e aí eles estão tentando, obviamente, criar todo tipo de fake news para inflar essa história, tentando, obviamente, também tirar o crédito dos governos estaduais, municipais e o federal que estão atuando para
Então, a ideia, gente, é transformar o Lula num Bolsonaro, mas não tá funcionando. Mais uma a gente vai só fazer isso hoje, viu, gente? A gente só vai desmentir fake news hoje. Amanhã a gente volta com a programação normal. A gente teve a metade do programa com a primeira-dama, Janja Lula da Silva. Eu vou ser o primeiro a dar aqui no programa. Amanhã a gente volta a dar aqui no programa. Presos sendo soltos. Outra fake news, Guga. A galera dizendo... Aí, ó. Esse print aí é do Vinícius Bettiol falando sobre o caso, mas o que tá rolando no Zap é aquilo ali, ó. Estão dizendo que tem 1.200 presos soltos que estão indo pro Guaíba, que foram soltos pelo governo, o que obviamente é mentira. Não teve nenhum preso solto nessa história. Todos os presos que estão em prisão aberta, por exemplo, continuam em prisão aberta, né? Prisão domiciliar, etc. E os presos de regime fechado continuam em regime fechado. As instituições que foram alagadas, né, foram atingidas nessa enchente, os presos foram levados para outro lugar, né, Guga? Mais uma mentira que a gente tem que ver e vai muito em encontro daquela lá que a gente viu dos caras do Departamento de Água sendo atacados pelas pessoas, como se... O que nos leva a pensar, Guga, que uma hora dessa a gente vai ver uma tragédia acontecendo no Rio Grande do Sul, porque alguém vai inventar uma fake news dessa, alguém vai estar armado e vai dar um tiro em alguém, porque inventou que fulano tá lá para roubar. O que é uma tragédia de já proporções enormes, ganha mais proporções dramáticas graças a essa gente irresponsável compartilhando mentira. Pô, não tinha um dia desse, a gente colocou aqui aquele Leandro Rochel, influenciador da extrema-direita, sugerindo que as pessoas deveriam andar com arma durante essa tragédia. Então, é claro que na cabeça desses alucinados, eles vão continuar incitando, sim, o ódio, né? Isso é incitar o ódio, é incitar a desinformação, usar a desinformação e incitar o ódio, é o que eles fazem há anos e é o que eles continuam fazendo até mesmo durante uma crise como essa. E aí, como você falou, o resultado pode ser como foi durante a eleição. O cara invadiu uma festa de aniversário e assassinou um outro porque o tema era o PT. Claro que a gente, num clima desse, inflamado como estão inflamando, com esse nível de fake news, atacando militar, atacando os governos, atacando a imprensa, é claro que isso pode ter uma consequência dramática, sim. Vou aproveitar mais uma e a última, antes da gente chegar no finalzinho do programa, mais duas aqui, Guga, mais duas para desmentir. O vice-presidente Geraldo Alckmin postou uma foto de doações do Conab chegando no Rio Grande do Sul, e isso também virou alvo de fake news. Depois de compartilhar a notícia, o Alckmin virou alvo dos ataques. Uma galera dizendo que o governo estava fazendo, estava pegando as doações dos outros e empacotando como se fosse do governo federal. O que é mentira, o governo federal mandou, né? O Conab mandou as doações, o órgão de abastecimento, né, aqui do governo federal, mandou as doações direto de Brasília, e mais doações estão indo o tempo todo. A gente já falou mesmo que ela mesma vai levar muitas doações agora indo para o Rio Grande do Sul, que ela tem recebido lá em Brasília, e que o governo federal tem recebido também no Brasil inteiro, e aí então inventaram que as doações estavam sendo reembaladas para dizer que tinham sido enviadas pelo governo federal. A gente tem quanto tempo de programa ainda, Guilherme? Falta cinquinho. Então vamos desmentir mais uma para você aí, mandar no grupo do Zap. A gente não é o André Graziano. Você tá roubando o quadro do André Graziano. A gente não é André Graziano, mas também desmente fake news. A última para a gente desmentir hoje, a agência Lupa também verificou, e por isso a importância do jornalismo profissional. Será que a agência Lupa consegue me ajudar com um negocinho aqui? Eu acho que seu negocinho nem com lupa, viu, Guilherme? É falso que Israel enviou 40 aeronaves para o Rio Grande do Sul. Vídeos e imagens genéricas e antigas, além de um áudio manipulado sobre a operação de ajuda feita pelos israelenses em 2019 das vítimas do desastre de Brumadinho. E Guga, reforçando a importância do jornalismo profissional. Tem um vídeo que a gente nem mostrou aqui, eu esqueci de mostrar. Deixa eu ver se eu acho o nome da moça aqui enquanto o Guga comenta e eu falo daqui a pouco. Tem uma moça no TikTok, uma jornalista no TikTok, que está respondendo fake news, que está desmentindo fake news. Uma que eles postaram esses dias, Guga, era de um caminhão cheio de caixões. E aí os caixões estavam sendo tirados de dentro do caminhão, e aí o áudio dizia:
veja só a quantidade de caixões chegando no Rio Grande do Sul. Não são só 200 mortos, são milhares de mortos, centenas de milhares. E aí ela investigou o vídeo em tipo 1 hora, ela descobriu que o vídeo é um vídeo da Turquia, do terremoto que teve lá em 2023, as coisas escritas em turco, placa de carro turca, e a galera compartilhando como se fosse no Rio Grande do Sul. Só reforça a importância do jornalismo profissional, né, Guga? De apurar as informações, de entrevistar pessoas, de ouvir fontes, que é o mínimo que a gente precisa para compartilhar uma informação antes de dizer que ela é verdadeira, né? Os caras compartilham a informação que a fonte é todo mundo viu. Ouvi de um bombeiro. Genéricas. Eu ouvi, me disseram. Porra, vocês estão de sacanagem. O país mais blindado do mundo para fake news, é uma pesquisa recente que saiu, é a Finlândia. E a Finlândia também é o país mais feliz do mundo. Talvez uma coisa até esteja conectada à outra. E por que a Finlândia é o país mais blindado contra fake news? Porque lá eles se valem das mídias que têm CPF, as mídias tradicionais, para se informar. É o país que menos se informa por meio de rede social, por bolhas, por WhatsApp, e que mais se informa usando a mídia tradicional, a que tem endereço, a que tem que responder quando erra. Esse país, a Finlândia, a que menos apela para a rede social, é o país mais blindado do mundo para fake news, que sirva de exemplo. Agradecê-los, contar as mensagens de vocês aqui, já leio alguns deles. O pessoal tá me chamando de PP, sabe me dizer o que significa isso? Não tenho ideia. O nome da jornalista que eu falei pra vocês aqui é a Thalita Bourboulhan. Sigam ela nas redes sociais, que ela tem feito esse trabalho de desmentir as fake news, especialmente no TikTok. Amanhã eu vou trazer um vídeo dela aqui para a gente poder mostrar esse desmonte das fake news. Aproveitar para chamar vocês, que nós estamos com uma audiência genial hoje no programa de hoje. Quase foi recorde hoje. Quase. Mais de 10 mil pessoas. Obrigado. Agradecendo sempre a vocês todos que estão aqui com a gente, né? E aproveitar para chamar, enquanto eu estou rolando meu roteiro para baixo, um encontro aberto. Vai ter o quê, Guga? Isso mesmo, um webinário online, gratuito, aberto, com o pastor Henrique Vieira, deputado federal do PSOL, com moderação do nosso Eduardo Moreira, em busca do melhor da vida. Lições do pastor Henrique Vieira. Vai acontecer no dia 26 deste mês, às 8 horas da noite. 26 é não nesse domingo, no próximo, né? É isso. Não nesse domingo agora, no outro domingo. Oi. Eu posso perguntar pro pastor e a Madonna? Não pode. O pastor Henrique é uma figura importante no cenário político brasileiro, religioso, conhecido pela sua defesa incansável pelos direitos humanos e da justiça social. E você se inscreve onde? No roleicl.com.br. Qual é o link para se inscrever, Guga Noblar? roleicl.com.br. roleicl.com.br. Não se inscreva nos seus programas. Passo, hein, se inscreve em nós aqui, quase. Ele deu uma gaguejada, segura ali. Tive que pensar. Vamos ver o convite que o Eduardo Moreira fez para vocês. Pra não separaram. Tá no roteiro que tá ok aqui. O pessoal do marketing vai parar de patrocinar nosso programa se a gente não mostrar mais as coisas deles aqui, pessoal. Tá separado aí? Tranquilo, gente, o programa tá acabando, tranquilo. A gente mostra amanhã, a gente promete que mostra amanhã, não brinca com a gente, pessoal do marketing, qualquer coisa demite o Vitinho, que a culpa foi dele. A gente volta também agradecendo aqui todo mundo, né, Guga, que acompanha a gente, muitas mensagens hoje, a Selma Muniz, João Vitor Molinari, Janja demite o Guga, só pra zoar, que é isso. Elizabeth Brasil, Silvana Alves, a Elizabeth Polheiro disse que eu fiquei comportadinho, que eu tô me fingindo de santo, eu sou um santo, não sei do que você está falando. Acharam o vídeo? Acharam. Vamos mostrar? Vamos ver o vídeo. Roda. E aí, como você está se sentindo com relação à sua vida? Eu só estou aqui hoje porque, de muitas formas, o amor me salvou. De verdade. Em momentos muito delicados da minha trajetória, foi o amor, como manifestação concreta, que salvou a minha vida. Eu quero contar essa história para você num evento online, gratuito e ao vivo, junto com Eduardo Moreira, meu amigo. O nome do evento é Em Busca do Melhor da Vida. Vai ser domingo, dia 26 de maio, ao vivo, online. Eu vou estar lá no estúdio do ICL, junto com meu amigo Eduardo. E a gente vai poder falar um pouco, trocar uma ideia sobre como o amor pode enxugar lágrimas, renovar esperança, salvar o nosso coração, nos dar sentido e perspectiva de vida. E aí,
Como você está se sentindo? Vamos falar sobre isso. Clica aqui, saiba mais, se inscreva. Oi, se eu falar como eu tô me sentindo, eu vou dar uma choradinha. Se inscreva aí, roleicl.com.br. E é isso, Google. Mandar um beijo para todo mundo que mandou mensagem aqui. Pablo Moreira Paca, Sônia Curvelo, Bruno BR, Regina Souza, Elaine Aniali, Regina Barbosa, Adrian Silvana Alves e todos e todas. Beijo, Guilherme Bessa, beijo, Guga Noblar. E a gente volta amanhã. Beijo, Guguinha. Tchau, gente. Valeu. É nóis. Fomos. Acabou. Calma aí. Pronto. Vai no seu tempo. Não dá para misturar política e religião. Ou política e religião são duas coisas que não se discute. Isso é uma bobagem, né? A gente vive num país que tem maioria católica e evangélica. Se você somar os dois grupos, você tem aí mais de 80% da população e sempre essa discussão vai existir. A diferença é a maneira como a gente aborda essa discussão. E é possível abordar essa discussão de uma maneira digna e até amorosa. E quem nos ensina isso é o pastor Henrique Vieira, uma das maiores lideranças que esse país já teve e tem nos dias de hoje. Ele vai ter um encontro histórico com a gente aqui no ICL para nos passar um pouco dessas lições de amor revolucionário e contar um pouco dessa história inspiradora que é a sua trajetória de vida. Para você se inscrever, o encontro vai acontecer dia 26 de maio, domingo, às 8 horas da noite. É só clicar no link aqui embaixo. E gratuitamente, em poucos segundos, você vai estar inscrito. Não perde essa chance, não. E chame seus amigos e amigas para participar também. Um abraço e até lá.